Boa tarde pessoal. Hoje, dia 3 de 5 de 2024, 5 horas da tarde e 7 minutos. Venho aqui para falar sobre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada esta que começa amanhã às 4 horas e rodada esta que só teremos 7 jogos dos 10 previstos. Infelizmente, por causa das catástrofes climáticas e ambientais que está acontecendo no Rio Grande do Sul e toda a região sul, não só nesse estado, os times que ficam lá, ou seja, Grêmio, Internacional e Criciúma, estão com jogos adiados nessa rodada, certo? Então, lembrando você que aposta, lembrando você que faz jogo de cartola, faz jogo de Rei do Pitaco, não é propaganda, mas eu estou falando porque é da própria do costume de usarem isso. Então, também não é jabá. Jabá no meu tempo era propaganda. Voltando. Então só teremos 7 jogos. E sem mais delongas, vamos tentar fazer para mim tentar terminar o vídeo no máximo em 10 minutos. Por incrível que pareça, é a terceira vez que eu tento fazer esse vídeo, porque a gravação não saiu o áudio da primeira vez que eu fiz. Então eu estou fazendo novamente. Então vamos começar. A rodada começa com Fluminense e Atlético Mineiro. Tem tudo para ser o melhor jogo da rodada. Fluminense tentando achar seu bom futebol e o Atlético Mineiro continuar com seu bom futebol, certo? Fluminense vem de 7 pontos em 15, Atlético Mineiro vem de incríveis 13 pontos em 15, se saindo bem na Copa do Brasil, se saindo bem na Libertadores, Fluminense saindo bem mais ou menos na Libertadores, saindo bem também na Copa do Brasil. Então, para não dizer que o Atlético Mineiro é franco favorito, no confronto onde eles se enfrentam, Maracanã, Fluminense e Atlético no Maracanã, dá um empate ali de 7 pontos para cada, tá certo? Então só por causa disso eu não coloco o Atlético Mineiro por franco favorito, eu coloco um dupla fora, certo? O próximo jogo vem, se eu não me engano, 6h30 da noite do sábado, Bragantino e Flamengo, dupla casa. Poxa, dupla casa sim, Bragantino jogou contra o Souza, reservou alguns dos seus jogadores, foi com time misto, conseguiu um gol de empate de Luan Cândido, um pênalti mais ou menos, mas como eu não falo sobre a arbitragem aqui, vamos deixar para lá. O Souza foi lá, conseguiu o empate. O Flamengo no jogo no meio de semana pela Copa do Brasil só veio com a vitória xoxa de 1-0 dentro do Maracanã, teve o time vaiado contra o Amazonas cheio de nomes de destaque, Sassá, Jô, mais uma galera lá das antigas. Jogou bem, jogou por esse resultado, não jogou para ganhar, jogou para conseguir um empate ou perder por pouco, para tentar levar para lá. Então, Bragantino e Flamengo, eu coloco o Bragantino e não coloco o Bragantino por franco favorito por causa do retrospecto. Assim como o Fluminense e Atlético Mineiro têm um empate de 7-7 em pontos dos últimos 5 jogos, Bragantino e Flamengo também têm um empate de 7-7. Ou seja, cada time ganhou 2 jogos e empatou 1. Ok? Então eu coloco um dupla casa nesse. Corinthians e Fortaleza para fechar a noite de sábado. Corinthians vem de um resultado muito bom contra o Fluminense. E isso eu falo porque é o tipo do jogo que eu assisto, porque é do meu time. Então contra o Fluminense ele jogou bem, mas não é que ele jogou tão bem. O time do Fluminense também não ajuda. O time do Fluminense está vivendo uma crise técnica, não é novidade. Então é o mesmo que chutar um cachorro morto, com todo respeito ao Fluminense e aos torcedores. Mas quando o time está ruim e o outro vai lá e ganha, simplesmente é obrigação, não é por outra coisa. No meio da semana pegou a América do Rio Grande do Norte lá no Rio Grande do Norte e quase empata o jogo. Teve gol anulado pro América, certo? Então é difícil essa situação. Não é um time que está jogando tão bem, tão entrosado. O Fortaleza vem de bons resultados, conseguiu um empate empatou com o Vasco, e isso é um mau resultado. E com meio desse mau resultado, o que acontece? Com meio desse mau resultado, o time fica um pouco questionado, porque empatou com o Vasco. Mas não se esqueça, o Vasco era um dos confrontos da primeira divisão. O Fortaleza, se for lembrar, teve resultado positivo, se eu não me engano. Deixa eu olhar nas minhas anotações. Vem de um empate, se eu não me engano, Fortaleza e Bragantino. E
vem de uma boa vitória em cima do Boca Juniors por 4-2. Jogaço. Então, para esse meio eu coloco dupla fora. Apesar de torcer para o Corinthians e tudo mais, eu coloco um dupla fora, porque o Fortaleza eu acho que tem mais condições de ganhar do Corinthians do que vice-versa. Próximo jogo, Atlético Paranaense e Vasco. E aí vem o famoso franco favorito. Nesse jogo, o Atlético Paranaense é franco favorito em cima do Vasco. O Atlético tem 7 pontos nos últimos 15, o Vasco tem apenas 4. O Atlético jogando contra o Vasco tem 8 pontos, enquanto o Vasco tem apenas 5. 5? Isso, 5. Nos últimos 5 jogos em casa, o Atlético ganhou todos, enquanto o Vasco jogando fora só marcou 4 pontos, uma vitória e um empate. Pelo campeonato brasileiro não, o Atlético Paranaense enfrentando o Vasco lá no Paraná, na Liga Arena, tem 13 pontos contra apenas um do Vasco, ou seja, ganhou 4 jogos, empatou 1. É muito para um time, certo? E a campanha dos dois, o Atlético Paranaense é quarto com 7 pontos na classificação geral, enquanto o Vasco é apenas 17º com 3. O Atlético Paranaense jogando em casa é segundo com 6, enquanto o Vasco é apenas 15º com 0, não pontuou ainda fora de casa. Então, por isso, o Atlético Paranaense é o favorito em casa, certo? Então, é um casa. Vitória e São Paulo é mais um jogo de ter franco favorito. O Vitória vem sentindo o peso de jogar uma primeira divisão. Não é o costume. Você não pode vir com essa gana pensando que a primeira divisão vai ser igual à segunda, igual um campeonato baiano. Não vai. As coisas são diferentes, sejam nivelados para cima ou sejam nivelados para baixo. É diferente. E o que isso quer dizer? Porque nos últimos 15 pontos o Vitória ganhou apenas 2. No confronto direto contra o São Paulo, dos últimos 5 jogos, o Vitória ganhou apenas 1, enquanto o São Paulo ganhou 4. É quase uma paternidade. Com o Vitória jogando em casa, é o único motivo que o São Paulo não é franco favorito. O Vitória fez 10 pontos jogando em casa, enquanto o São Paulo fez apenas 9 jogando fora. Então, por causa desse ponto, eu coloco um dupla fora aqui. Ok? Próximo jogo, Botafogo e Bahia. É mais um caso de ter franco favorito. Nos últimos 15 pontos disputados, o Botafogo ganhou 15 pontos. A mudança de fase com Arthur Jorge é muito grande. É muito grande. O jogo agora, a vitória em cima do o triunfo em cima do Vitória por 1-0. A vitória em cima do Juventude, a mudança de chave, o jogo da Libertadores, ele vem se saindo muito bem. Certo? Então, por causa disso, simplesmente pelo motivo do jogo do Botafogo em casa ter 6 pontos, enquanto o Bahia tem 9 no confronto direto entre os dois, é o único ponto que pesa contra o próprio Botafogo. Sendo assim, eu coloco também como um dupla casa, certo? E o último jogo, para fechar a noite, quem fecharia a noite seria Juventude e Atlético Goianiense na noite de segunda-feira, mas agora a noite vai ser fechada por Cuiabá e Palmeiras no domingo. Cuiabá e Palmeiras é mais um simples caso que poderíamos ter um franco favorito, e esse franco favorito seria o Palmeiras. Mas o que acontece é, novamente, por um ponto apenas, o Cuiabá tem uma melhor pontuação jogando em casa do que o Palmeiras jogando fora, e essa diferença são apenas 2 pontos. Ou seja, Cuiabá tem 10 pontos feitos, enquanto o Palmeiras tem apenas 8. Então, por causa disso, eu coloco um dupla fora. Recapitular todos os palpites. Fluminense e Atlético Mineiro, dupla fora. Bragantino e Flamengo, dupla casa. Corinthians e Fortaleza, dupla fora. Atlético Paranaense e Vasco, casa, seco. Vitória e São Paulo, dupla fora. Botafogo e Bahia, dupla casa. Cuiabá e Palmeiras, dupla fora. Como vocês perceberam no vídeo hoje eu dizendo que é um simples caso de não ter um franco favorito, por quê? A maioria dos times tem um ótimo retrospecto pelo campeonato pernambucano, mas campeonato pernambucano não, perdoe, pelos campeonatos estaduais. E o que acontece? Quando chega no campeonato brasileiro, a coisa muda. Você não vai enfrentar aqueles times pequenos que só jogam estadual, que jogam ali pela vida e pelo dinheiro para fazer pelo ano. Você vai enfrentar outros times que têm outras predições e têm outras predileções. Isso vai fazer o quê? Seu resultado sair ruim.
Nós estamos vendo um Cuiabá aí que está vendo suas estatísticas diminuírem. Por quê? Porque acabou aqueles dados que eu trazia, por exemplo, do campeonato estadual. Agora está quase pronto. Agora, quinta rodada, a maioria dos jogos vai ser só campeonato brasileiro. Para aqueles times que já jogam Copas internacionais ou as Copas nacionais, já sumiu os dados daqueles estaduais. Então, não serve mais de parâmetro e as coisas ficam cada vez mais difíceis para esses times menores, tá certo? Então, pessoal, por enquanto é esse, são os palpites aí para a quinta rodada. Muito obrigado. Qualquer coisa, curte, compartilha, deixa o like. Qualquer coisa, bota lá um comentáriozinho, ativa o sininho para avisar quando eu lançar vídeo novo. Valeu, pessoal, que venham os greens e boa sorte.